Então vamos nós. Eu vou fazer aqui a cruz, tá? Eu sei que tem gente que ainda está sofrendo com ela. Vou pegar o modelo base, vou colar aqui e vou rodar o modelo base. O modelo base é azul de um lado e amarelinho do outro. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. 300, se x for menor do que 150. Então, vamos lá. Vamos raciocinar de novo sobre o que é que significa. Vocês podem virar os monitores para liberar para o pessoal. E depois vocês. Tá? Para o pessoal ali do fundão conseguir ver. Não. Então, vamos pensar de novo o que é que significa o if e o else. O que a gente tem aqui é uma geração de um ponto em qualquer lugar da tela. Por isso é que a gente tem esse x aleatório e y aleatório. Então, é como se você estivesse criando aqui o encanamento que vai fazer com que seja decidida a cor da bolinha. Então, quando chega uma bolinha aqui de uma posição x qualquer e um y qualquer, você começa o jogo do encanamento. Ei, Gabi, só diminuir a entropia, tá certo? Porque fica gerando ruído aí e me desconcentra. Aí daqui a pouco tu continua com ela, tá? Então vamos lá. Como é que a gente lê isso daqui? Se o x da bolinha que chegou, que eu não sei qual é, for menor do que 150, eu joguei ela na tinta, eu joguei o pincel na tinta azul. Se não, eu jogo ele na tinta amarela. E aí depois de fazer a seleção da tinta, é que eu mando jogar o if. Então, o que está acontecendo é, se ele está à esquerda da metade, porque eu coloquei aqui a minha largura como 300, se ele está à esquerda da metade, ele está pintando de azul. Se eu tivesse colocado aqui 100, eu diminuiria ainda mais o espaço do azul, porque agora só vai ficar de azul quem for menor do que 100. Se eu colocar 50, ainda mais, ele ia ficar bem aqui na pontinha. Então a gente sempre pensa o else como o que sobra. Então vamos lá. O que foi que eu fiz? Se o x for menor do que 50, pinte de azul. Se não, pinte de amarelo. Todo o resto que não foi menor do que 50 está pintado de amarelo. Então vamos pensar quem é esse povo aqui da metade para cima. Só olhando para os amarelos, o que é que significa que eu estou da metade para cima? Metade para cima é que a profundidade deles o y é menor do que a metade, que no caso aqui vai ser 150. Então, uma forma de fazer seria colocando aqui dentro do else. Se o meu y for menor do que 150, eu pinto de amarelo. Se não, eu pinto de verde. Estou fazendo de propósito, tá? Ó, a gente tem um if, um else. Um if, um else. Um if, um else. Quando isso vai se espalhando, é muito ruim essa construção onde um escopo fica dentro do outro escopo. Um escopo dentro do outro escopo. Por exemplo, se eu quisesse... Tá vendo aqui? Verde é o que sobra. Ó, se x for menor do que 150, azul. Se não, aí abriu um blocão bem grande para o se não, ou seja, todo mundo que sobrou. Se o y for menor do que 150, amarelo. Se não, verde. Quando a gente tem essa construção, se não, em cadeia, a gente pode pendurar esses dois aqui. E a nossa construção ficaria assim. Se não, se. E aí fica um pouquinho mais fácil de ler, porque ele volta a ser plano. Se x for menor do que 50, azul. Se não, se o y for menor do que 150, amarelo. Peraí que tá torto, né? Se não, verde.
Então, se não, é sempre o que sobra. Isso aqui vai dar o mesmo resultado, tá? Qualquer um desses bloquinhos, você pode continuar expandindo aqui a seleção. Por exemplo, ó, ele ser maior do que 105, do que maior do que 50 é tudo isso, e ele ser menor do que 150 é isso daqui. Se eu quisesse partir, tá vendo aqui os amarelos? Eu quero partir os amarelos em... Eu quero partir os amarelos, ora vai ser amarelo e ora vai ser vermelho. Misturado qualquer cor aí dentro. Você lembra que a gente falou sobre aleatoriedade na semana passada, não foi? Esses caras que estão aqui dentro, metade das vezes vão ser amarelo e metade das vezes vão ser vermelho. Eu quero escrever isso nesse pedacinho de código bem aqui. Aqui. Porque é aqui que estão os amarelos, tá vendo? Então, bem aqui é que eu vou fazer o meu código, que ora vai selecionar amarelo e ora vai selecionar vermelho. Então, como é que vocês lembram que a gente faz uma seleção aleatória? Se gera um número aleatório, né? E aí coloca uma condição. Isso aqui eu acabei de escrever. Gera um número aleatório entre 0 e 100. 50% das vezes ele vai cair aqui. Então aqui eu vou colocar o meu fio para amarelo. E aqui eu vou colocar o meu fio para vermelho. Você vê que eles estão misturados, metade amarelo, metade vermelho, dentro desse espaço que é na direita e no topo. Então, você tem que acompanhar os blocos. Onde é que um bloco começa? Onde é que um bloco termina? Então, vamos escrever aqui. Então, esse escopo, esse pedacinho que começa aqui até aqui, é a nossa primeira seleção. Todo mundo cujo x é menor do que 50. Aí eu fui para esse else aqui. Esse else é o resto. Ou seja, todo mundo lá de lá. Só que desse resto, eu fiz outra filtragem. Todo mundo que o y é menor do que 50. Então, do resto, esse if me jogou para o resto do todo. Então, agora eu estou aqui em cima. Isso daqui, que começa aqui, e vem até aqui, a banda lá de cima. Com eles, eu fiz esse jogo, ó. 50% das vezes ele vai ser amarelo e os outros 50% vai ser vermelho. Se eu quisesse mais vermelhos do que amarelos, o que é que eu podia fazer? Só mexer nesse número, né? 10% das vezes ele vai ser amarelo e o resto vai ser vermelho. Agora eu vou ter bem pouquinho vermelho, amarelo e muito vermelho, mas eles ainda estão lá se misturando. O que sobrou, ou seja, eu já selecionei quem está à esquerda, esse trechinho, e já selecionei quem está acima do que sobrou. O que sobrou agora é esse bloco aqui. E esse bloco eu posso trabalhar do jeito que eu quiser, porque são as minhas bolinhas, eu posso fazer o que eu quiser. Então, por exemplo, com esses que sobraram, como é que eu faço a diagonal? Você lembra qual a ideia da diagonal? É o quê? X ser menor do que Y. Isso é diagonal. Só que eu vou colocar esse pedaço aqui de código onde? Aqui. Nesse else aqui. Por quê? Porque é esse else que está pegando quem sobrou. Quem é que está sobrando? É o verde. Então você sai como se fosse cortando os pedacinhos de queijo e tirando para você. Então esse é o primeiro if. Selecionou todo mundo que é menor que 50. Ok? Esse lá. Aí o que sobrou, você está fazendo agora todo mundo que é menor que 150.
Isso daqui fecha aqui. Quem foi que sobrou? Ué, você tirou lá à esquerda e tirou o topo. Sobrou quem? Lá embaixo. Então, se você quisesse cortar eles assim, o teu if tinha que estar aqui dentro desse else. Porque é dentro desse else que você está tratando os verbinhos. Então, dentro desse else, você poderia dizer, olha, se o x for menor do que o y, então ele vai ser verde. Se não, ele vai ser pink. Só que eu estou dizendo errado. Na verdade, o x menor do que y é essa linha aqui. Tá. Então a gente pode brincar com esse jogo de ifs e elses para fazer o desenho que a gente quiser. A gente só tem que cortar um pedacinho por vez. Corta o pedacinho, vê o que sobra. Corta o pedacinho, vê o que sobra. Corta o pedacinho, vê o que sobra e aí você vai montando. Então, por exemplo, a cruz. Bora lá, a cruz. Bora lá para a cruz. Quem é esse pedaço aqui? Só esse pedacinho. O x é menor que a metade e o y é menor que a metade. Esse pedacinho, ele está tanto na metade de cá quanto na metade de cá. Aí a gente tem duas condições que a gente está juntando. Ele tem que ser o x menor do que 150 e o y menor do que 150. A gente poderia começar por qualquer um. Por exemplo, quem seria esse daqui? O x menor que 150 e o y maior. Quem é esse? O x é maior e o y é menor. Você pode começar de onde você quiser. Vou começar por esse aqui só para ficar mais óbvio. Esse daqui. Então, nesse aqui, eu quero só ele. Então, eu vou fazer, se o x for menor do que 150, e a gente usa esse símbolozinho aqui, ó, dois e comerciais. Esse é o i, e esse daqui esse é o i. Cadê? E esse daqui é o O. Então, a gente quer, se x for menor do que 150 e o y for menor do que 150, eu vou estar naquela bandinha ali. Então, eu vou colocar isso de amarelo. Senão, vai ser um laranja. Então, eu tenho esses daqui do primeiro quadrante amarelo e o resto é laranja. Ué, e se eu fizesse isso? Qual era o desenho que ia aparecer? Será que alguém consegue descobrir? Se x for menor do que 150 ou y menor do que 150, o que é que eu vou estar pintando? Três. Deixar o marco. Pensa. Quem é que é x menor do que 150? É esse e esse.
E quem é que é y menor que 150? É esse e esse. Então, se tanto pode ser o lado de cá como o lado de cima, o único que não está contemplado é esse de baixo. Eu estou dizendo, ó, se você estiver na esquerda, tudo bem pintar de amarelo. Ou se você estiver em cima, tudo bem pintar de amarelo. Fora isso, pinta de azul. Quem é que não é nem esquerda nem em cima? Aquele cantinho lá. Então ele vai ser o único de azul. Legal? Então, a gente pode ir fazendo o nosso recorte de pouquinho, ó. Aqui a gente tem isso é o meu if e isso é o meu else. Pensando agora no else. Quem é esse daqui? Isso é o else. Isso é tudo que sobrou. Pensando no que sobrou, quem é o pessoal de cima? É todo mundo que é menor do que a metade. Porque você já tem isso aqui sobrando. Se você cortar do meio para cima, você só vai tirar esse pedaço. Porque você já tem os três. Então eu vou cortar só do meio para cima. Isso daqui é o que sobrou. Então eu vou cortar do meio para cima. Pendurar aqui, ó. Se o y for menor do que 150, eu vou pintar de verde. Se não, eu vou pintar de laranja. Você tinha tudo isso, você cortou só aqui para cima. Agora você tem que dividir ou para a esquerda ou para a direita. Pode escolher qualquer um. Como é que eu corto só o pessoal da esquerda agora? O pessoal da esquerda é que o x é menor do que 150. Aí você vai lá e faz, ué. Desses que sobraram, que são laranja, eu vou ver se o x for menor do que 150, eu vou pintar de magenta. Se não, eu vou pintar. Aí eu tenho a cruzinha. Tá. Então é só treinar esse jogo de recortar, sobrar, recortar, sobrar, recortar, sobrar. O que é que pode dar errado? O que pode dar errado é se você esquecer de colocar uma cor. Por exemplo, se eu esquecer esse else aqui, vai ter um pedaço que eu não estou colocando cor, tá vendo? Eu esqueci de tratar o que sobrou. Aí quando eu der o play, ele vai ficar assim, ó. Por que é que tem todo tipo de cor aqui embaixo? Tá vendo? Tá tudo misturado. Mas por quê? Porque esse aqui é a sobra. Aí o que acontece? Quando ele cai nesse caso, que ele pinta o círculo, se você não escolheu a cor, ele vai pegar a última cor do pincel. Então, se na última interação ele pintou uma bolinha azul, e agora ele vai pintar uma bolinha aqui, de que cor ela vai sair? Azul. E se na outra interação ele pintou uma bolinha verde, agora ele vai ter que pintar uma bola aqui, aí vai sair de verde. Por isso que está saindo todas as cores. Porque quando você cai aqui, se você não escolheu a cor deliberadamente, ele vai pegar a cor do último loop. E aí pode ter sido qualquer uma das três. E é por isso que fica tudo misturado aqui no resultado. Professor, Oi. se mandar assim, tem um círculo em cada if, aí ele, vazio, né? porque aqui eu estou imprimindo sempre, independente da situação. Se eu quisesse só imprimir nos casos, ó, se ele for azul, imprimo o círculo. Se ele for verde, imprimo o círculo. Se ele for roxo, imprimo o círculo. Se não, que seria o que está aqui quando eu escrevi, não imprima nada. Como eu não mandei desenhar círculo, não vai ter círculo. Então, na nossa bolinha, no nosso cantinho aqui, vai ficar o buraco. Por quê? Porque eu não estou mandando desenhar círculo
quando ele cai na exceção. Tá? E aí, ó, vai ser um círculo maiorzinho para cá, vai ser um quadradinho para cá. Vai ser um círculo menorzinho para cá. E aí você pode ir brincando com seus conceitos. Tudo bem? A próxima atividade que eu passei lá e que eu pedi para vocês fazerem foram aqueles controles, aquelas mudanças incrementais. E quando a gente estava trabalhando com os nossos modelos, a gente sempre dava um random que fazia ele ir para qualquer lugar e para qualquer valor. Aí eu disse, olha, uma forma legal de trabalhar com o random é, ao invés de botar ele para qualquer valor, faz ele mudar um pouquinho o teu valor original. E aí, foi aquele exemplo que eu fiz lá em sala, né? Seja, a gente cria as variáveis aqui fora. E ao invés de fazer um random nelas, a gente muda elas de random. Você lembra o que é que significa esse mais aqui na frente? A gente faz ele variar em cima do valor. Então, se x mais igual a 2, se o x era 10, vai ficar 10 mais 2, fica 12. Se x mais igual a menos 2, então ele vai ficar 8. E aqui a gente pode, inclusive, colocar valores negativos. Eu vou de menos 5 até 5. Significa agora que a cada frame, o x pode mudar até 5 para mais e até 5 para menos. E aí a gente tem a bolinha com Alzheimer. Parece uma comidinha, não tinha uma comidinha que parecia uns minhoquinhos? O que era que eu tô... Tinha um jogo que o povo jogava, era? Existia isso, ainda existe. Qual o nome disso? Falando só em que o povo joga online, né? Ah, tá. Porque toda vez que eu passava no laboratório, tinha uma critério direto o povo jogando isso daí, jogando os bonequinhos nas cobrinhas. Tá? Então, essa ideia aqui de mudança incremental, ela é legal tanto para a posição quanto para a cor, que é a atividade lá do outro. Professor, esse ele pode variar menos 4, menos 3. Menos 4, menos 3, menos 2, exatamente. De menos 5 a mais 5. É qualquer valor nesse intervalo. Então, às vezes ele pode andar pouquinho, às vezes ele pode andar muito. Tá? Só que como não existe uma memória aqui, o valor é errático. Ele literalmente se teletransporta de um canto para o outro, fica feio de ver. Mas eu vou deixar, eu vou me segurar para lançar as ideias aos pouquinhos, porque quando chega nessas experiências, eu já gosto de colocar gravidade para a bolinha ficar pulando. E aí o pessoal não entende nada e diz que ela fala porcaria, mas mesmo assim eu continuo fazendo. Bora lá, ó. Então, só um pouquinho, tá? Então, se não tiver dado certo, você apaga da sua mente. Tá? Então, vamos botar os próximos 10 minutos de forma experimental. Vocês aprenderam um pouquinho de física lá no ensino médio, não foi? Só um pouquinho, pelo menos. Vocês lembram que tinha a posição e você tinha a velocidade, sim ou não? Tudo bem? Você tinha a posição e você tinha a velocidade. E qual é a ideia? A ideia é que a velocidade muda a posição. É assim? Então, vamos imaginar o seguinte, ó. Forma bem simples. Se eu tenho o x 150 e o y 150, se a minha velocidade
em x for 1 e a minha velocidade em y for menos 1. Isso significa que a cada frame a velocidade altera a posição, só que só altera no eixo que ele trabalha. Então, qual vai ser a posição de x no próximo frame? 151. E no outro? 152. E depois, 153. Por quê? Porque a cada frame, a nossa velocidade está fazendo a posição aumentar de 1. Tudo bem? Todo mundo feliz até agora? Ok. E o que significa que o VY é menos 1? Que a cada freio o Y diminui 1. Então a nossa bolinha vai para onde? Se o X está aumentando 1 e o Y diminuindo 1, ele vai para lá. Lembra que o Y cresce para baixo. Então se o Y está diminuindo, a bolinha está subindo. E se o X está aumentando, a bolinha está indo para a direita. Então, se ele está subindo e indo para a direita, ele vai para aquela diagonal. Vamos fazer aqui de pouquinho. Então, aqui eu vou só desenhar o círculo e vou fazer ele se mover. O X muda de Vx e o Y muda de Vy. Então, quando você pensar em velocidade, é só isso. O X muda de Vx e o Y muda de Vy. Então, eu acho que ele vai ficar muito rápido por causa do frame rate. Ah, mas deu certo para ver. Tá vendo? Por que a gente está vendo o traço da bolinha? Porque eu não tenho a função background limpando a tela. Ok. Se eu quisesse que ela viesse para cá, o que é que eu tinha que mudar? O Y. O X continua aumentando, mas o Y vai aumentar. O X continua aumentando, mas o Y vai aumentar. Tudo bem? Tá. Agora bora para a diversão. Eu vou começar com o X e o Y no zero. O que é que isso significa? Que a minha bola não sai do lugar. Ao invés de mandar mudar diretamente a posição, porque se eu dou mais 5 na posição, a bola simplesmente faz isso do nada, e aí depois se eu der um menos 3, ela faz isso, e ela fica assim nesse efeito, como é? Efeito Parkinson. Se eu mexer na velocidade, ao invés de mexer na posição, eu tenho uma sensação aí de amortecimento. Eu vou botar aqui para vocês verem, para a gente ver legal. O X, o Vx vai aumentar de random. E aqui agora eu vou colocar bem pouquinho, tá certo? De menos 1 até 1. Só em um eixo, tá? Vale a bolinha, foi-se embora. Menos 1 até 1. Ah, agora sim, ó, ela vai, ela volta, ela tá decidindo se vai ou volta até ir embora. E o que acontece se eu colocar nos dois? Você percebe que agora, como a velocidade ela persiste um pouco, ele tá indo para a direita e aí começa a desacelerar, porque a velocidade começa a diminuir, e se por acaso a velocidade começar a crescer para a esquerda, ela começa a ir para a esquerda. Só que como o random está atuando na velocidade, não vai essa coisa de ele estar vindo e magicamente ele desaparecer. Para ele ir para o outro lado, a velocidade tem que diminuir e começar a crescer para o outro lado. Crescer. E aí ela fica nesse efeito aqui um pouco mais fluido. Olha, eu acho isso daqui lindo. Random. Menos 1 até 1. Agora nós temos... Pera aí. Daqui a pouco a gente prende ela, mas por enquanto vamos ver se ela... Ó. Ah. Se eu quiser diminuir, eu posso... Metade.
Mas tá bonitinha a nossa bolinha, né? Volte, bolinha, volte. Vá, suba, 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 suba. Não só porque é aleatório, né? Ah, agora ficou legal. Legal, né? Nossa minhoquinha. Ok. A gente tem tempo ainda. Por que a bolinha tá indo embora, pessoal? O que está acontecendo com ela? Ah, tudo bem? O que acontece é que ela está saindo da tela. Então, eu poderia, de forma forçada, obrigá-la a ficar dentro da tela. E agora a gente vai para um conceito que pode parecer um pouquinho estranho, né? A bolinha que vocês estão vendo não é uma bolinha de verdade. A bolinha não existe. Ela é uma ideia, tá certo? Então, quando a gente pensa na bolinha, ó, num determinado frame, ela vai estar aqui. É ruim de ver desse lado aí, eu estou conseguindo enxergar o que eu estou desenhando? Dá pra ver? E em um determinado momento ela vai estar aqui. Só que no próximo frame, na hora que eu somar e ela se deslocar, ela pode chegar bem aqui, ó. Estão vendo aqui o que está acontecendo? Ela está saindo da tela. Então, se eu quero que a bolinha volte para dentro da tela, eu tenho que impedir ela de sair. Eu poderia fazer isso, né? Talvez fosse legal. É porque eu sempre explico isso de um jeito diferente, às vezes sai melhor, às vezes sai pior. Vou tentar fazer diferente esse semestre. Como é que você sabe que a bolinha saiu da tela por lá? O X vai ser maior que a largura. Então, não deixaremos isso acontecer. Tudo bem? Nós não vamos deixar ela sair pelo lado de lá. Ela não vai nem voltar, mas ela não vai conseguir sair. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Você está vendo que isso aqui é a soma, né? Eu não vou deixar com que esse valor estoure a largura. Então, antes de somar, eu vou testar. Será que se eu somar vai estourar a largura? Então, como é que é o teste que eu escrevo aqui? Se o quê? X mais Vx. O que é que significa estourar a largura? For maior ou igual... Será que eu tenho a variável para largura? Tenho aqui, ó, largura. 300. Se x mais Vx for maior ou igual a 300... Isso significa que ele saiu da tela, né? Eu não quero que isso aconteça. Então, em que caso que eu vou somar? Se x mais Vx for menor. Se for menor e eu somar, ele não estoura. Bora lá. Se eu somar, isso daqui for menor do que a largura, significa que ele ainda está dentro da tela. Vocês estão comigo ainda ou não? Não? Então, bora lá. Você está bem aqui. Você está se perguntando, será que eu posso andar? Eu não quero que minha bolinha saia da tela. Aí você pensa, ué, o tanto que eu vou andar é Vx. Em que situação eu posso andar? Eu posso andar se o meu passo, ou seja, x mais Vx, ainda for dentro da tela. Se x mais Vx é menor do que a largura, eu ainda estou dentro da tela. Se eu ainda estou dentro da tela, eu posso andar. Como se eu andar, eu ainda estarei dentro da tela, eu ando. Ou seja, se o nosso código deu certo, ele não vai mais conseguir sair pelo lado de lá. Como é que eu impeço ele de sair pelo lado de cá? O que é que eu não posso deixar? Exato. Então,
Se ele não saiu da tela por lá e ele não sair da tela por aqui, eu ando. Se ele não sair da tela por lá e ele não sair da tela por aqui, eu ando. Para testar. Olha, não conseguiu sair, ficou na bordinha, né? Tenta sair pelo outro lado, filho. Vai, pelo outro lado. Vai. Isso. Ok. Ah, professor, por que o senhor não fez 2 ifs? Porque para ele andar, eu preciso de 2 condições. Para ele andar no X, ele nem pode sair por lá, nem pode sair por aqui. Toda vez que eu invento de fazer esses exemplos não planejados, às vezes eu dou um passo maior do que a perna. Foi muito grande esse passo? Foi mais ou menos? Vamos lá. Ok, vamos ver se vocês entenderam essa, se a gente consegue construir o Y. O que significa dizer que eu posso andar no Y? O Y não pode nem estourar a profundidade e nem sair pelo topo. Então a construção é igual, né? Só que ao invés de pensar em x e bx de largura, eu vou pensar em y, dy de profundidade. Mas lembra, para andar, eu só deixo ele andar porque eu não sei para que lado ele está andando. Se bater os meus 2 requisitos, você só pode andar se você nem sai pelo topo e nem sai pela base. Então, se y mais vy for menor do que a profundidade e y mais vy for maior que 0, se isso acontecer, então eu deixo você andar em y. Pronto, acabamos de criar uma bolinha presa. Ela não consegue mais fugir. Ela tenta. Só que como eu não estou controlando a velocidade dela está na tampa, tentando subir. Só que como eu não permito que ela atualize, é como se ela estivesse patinando no gelo. Entendeu? Ah, eu nunca mostrei isso para vocês, mas vocês conseguem imprimir na tela os valores. Isso às vezes é bom para entender o que está acontecendo. Ó. Tem um comandozinho que é o console.log, que você permite ver o que está acontecendo. Então vamos fazer o seguinte, toda rodada aqui eu vou dar um console.log e aí você vai fazer uma composição do que é que você quer mostrar. Então, normalmente a gente coloca o texto como aspas duplas e eu vou dizer, ó, o meu Vx é igual, e aí eu coloco aqui Vx, e aí eu coloco agora que o meu Vy é igual mais Vy. Isso daqui é um texto, aí o texto obriga a ter aspa. Isso daqui é variável, então não precisa de aspas. E esse mais não é para somar. Esse mais, quando a gente pensa em texto, é para concatenar. Então eu estou misturando o texto Vx com o resultado de Vx e o texto Vy com o resultado de Vy. E o resultado a gente vê lá embaixo. Aqui, ó, deixa eu... Cadê? Não, mas a vírgula é para ele aparecer mesmo. Aí ele vai mostrando aqui os resultados, ó. O Vx, o V está em 3. Os números são gigantes, né? É até ruim de ver. Tudo bem, não precisa decorar, tá? Mas se você quiser cortar o número, você faz assim. Math. Não, não quero um floor. Como é que eu arredondo, hein? Não, mas eu não queria inteiro, eu queria 2 casas decimais. Ah, é mó frescuragem, tem que usar o pad lá. Não, é o TwoFixed, pronto. É assim? Deixa eu ver. Não lembro. É. TwoFixed. O TwoFixed me diz quantas casas decimais eu vou utilizar. Oi.
Não, é só sorte. É só aleatoriedade. Porque a questão é a velocidade que ela tá. Ó, a velocidade aqui tá menos 5, menos 6, menos 8, menos 10, menos 15. Ele só vai mudar quando ele passa por negativo ou por positivo. Porque assim, a gente não tá freando a bola quando ela bate na tela. A gente poderia fazer isso e ficaria muito mais fácil dela fazer a volta. O que significa frear a bola quando ela bate na tela? Vx igual a 0, ou seja, ela está indo numa velocidade, bateu na tela, segurei a bola. Vx igual a 0. O que é que significa frear quando ela topa no topo? Vy igual a 0. Então agora, não importa a velocidade que ela tá, ela bate e para recomeçar tudo de novo. Eu posso mandar esse código no Telegram, tá? Assim que terminar, vocês me lembram, ó. Ai, não, mas ele não se mexe. A gente errou aqui. Tá. Bora, eu coloquei o código no lugar errado. É bom que a gente vai vendo. O meu if pergunta o quê? Bora pensando. Se ele pode andar. Não é isso? O meu if pergunta se ele pode andar. Se ele pode andar, então, ande. O que seria o else? Se ele não pode andar. Ele só não pode andar se ele tiver batido na parede. Então, o meu Vx0 é aqui. Ó, se ele pode andar, ande. Se não, é porque ele bateu na parede. Se ele bateu na parede, eu dou uma freada nele. Vamos ver se nosso código funciona. Vai. Bateu, voltou. Bateu, voltou. Muito mais legal. Tentando achar uma saída, a bolinha. Dá até uma certa angústia, né? Porque a gente sabe que ela não vai sair nunca, né? Ok, agora vamos fazer o negócio ficar caótico. Você percebe que quando ela bate na parede, ela para. O que significa quicar? Ela está em alta velocidade, bate na parede e volta como uma bola. Porque ela vai em alta velocidade e ela para. O que é que significa quicar? Ela bater e voltar com a mesma velocidade que foi? Para inverter a velocidade. Se o x era 10 positivo, na hora que ela encostar lá, o que vai acontecer? 10 negativo. Então ela vai voltar na mesma velocidade que foi. E vocês percebem que a implementação disso é bem simples. É só o conceito que a gente está brincando. Ó, o Vx vai se tornar menos Vx. Se ele era positivo, ele vai virar negativo. E se ele era negativo, ele vai virar positivo. Outra forma de... deixa assim. Mesma coisa por Vy. Vy vai se tornar menos Vy. Só que agora eu vou colocar o background, porque senão vai ficar... A gente não vai nem conseguir achar a bolinha. Ó como vai ficar maluco aqui, ó. Vai, bate, bolinha. Agora ela quica, ó. Toin, toin. Toin. Ah, vocês lembram como é que a gente coloca a cor para mudar aos pouquinhos ou não? Ué, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a cor para mudar aos pouquinhos. Eu preciso das 3 variáveis, não é? RGB. R, vou começar com o valor intermediário 100, G 150, B 200. Aquele preto que fica é porque eu estou printando a borda. Eu vou tirar a borda. Como é que a gente tira a borda? No stroke.
E a cada round eu vou mudar um pouquinho do R. Random -3 até 3. Um pouquinho do G. Random -3 até 3. E um pouquinho do B. Random -3 até 3. E vou mandar pintar a bolinha. Fio RGB. Deixa eu fazer ela um pouquinho maior. 20. Legal, né? E aí ele vai compondo o desenho aos pouquinhos. Cara, eu acho isso muito bonitinho. Depois coloca só o background pro brown, Background pro... pro brown. Só coloca. Ah, pra gente... Ah, sim, pra gente tirar o background, né? Bota Aí a gente não vai ver o traço da bolinha. Ó, ela fica aí, ó. Ela muda de cor, mas ela tá... Ah, eu disse pra vocês que ia mostrar a gravidade, né? Ó, pra gente ter gravidade... Ah, deixa eu mandar a foto do jeito que tá aqui. Sei que vocês vão querer brincar, né? Cadê aqui? Disciplinas. UP. Vou colocar aqui na turma de vocês, a turma de quarta. Não, essa é a de quinta. De quarta. Bolinha maluca. TypeScript. Código. Pronto, tá aqui o código. Ó, pra gente ter gravidade, a gente vai tirar o VY, só isso. O VY vai atuar de forma constante. A gravidade não sempre puxa para baixo? Pronto. Então a gravidade é só o VY que não é variável. Ele vai ser, deixa eu colocar aqui um 0,5. Vamos testar aqui. Aí, como eu ainda tenho X, ele está acelerando só na... Qual o nome? Só na horizontal. Mas ele só consegue pegar até aqui porque eu soltei ele daqui. Então, como a colisão é perfeita, né? Não está tendo perda de energia, ele sempre volta para a mesma distância. Se eu soltar ele mais de cima, cadê? Ó? Vamos soltar ele mais de cima, né? 300. Vou soltar do 250. Agora ele vai sempre pular até o 200. Ah, não, mais em cima é 50, né? É, mais é menos. Toim, toim, toim. É muito bonitinho, cara. Oi. Botar o quê? O bonequinho? Tem. Mas desde o outro dia já tá. Porque assim, na atividade do ratinho, que eu já pensei como é que eu vou fazer, vocês vão fazer o próprio emojizinho de vocês. Aí a gente vai poder dimensionar ele pro tamanho que for, aí ele pode trocar as bolinhas pelos bonequinhos que vocês desenharem. Ó, por último, só pro meu ser físico ficar satisfeito, vocês percebem que ele sempre volta para a mesma altura, concorda? Por quê? Porque a gente tem uma colisão perfeita. Ele bate no chão com menos 30, com 30, ele volta com menos 30. O que seria uma colisão imperfeita? Ele sempre ia perder um pouquinho da energia.
E é muito facinho de fazer, ó. Onde é que ele está batendo no chão? Não é bem aqui onde o Y inverte com VY? Cadê? Ah, bater no chão é aqui, tá vendo? Ele está indo, bateu no chão e voltou lá para cima. Basta comer um pouquinho dessa velocidade, ó. 0,9 vezes. Comi um pouquinho da velocidade de retorno. Não é mais a velocidade que ele colidiu, mas um pouquinho. Agora a gente vai ver a nossa bolinha morrendo. Não, não quero morrer. Pronto, morreu. Só consegue se andar na horizontal. Tudo bem, pessoal? E aí, como é que foi dessa vez? Foi mais palatável essa aula ou foi desespero total? Hã? Normal? Ótimo, porque já tiveram semestres que eu fiz e foi muito ruim. Que bom então. Vamos fazer a chamada, tá? Segue no Futrico aí. Não. Ó, eu vou mandar, eu queria que vocês terminassem daqui para sexta-feira todas as atividades que a gente começou, que eu passei na semana passada. E para os que já terminaram, tentem refazer as ideias desses aqui da colisão. Você vê que a gente vai pegando tudo que a gente já usou e vai incorporando. Então, cada conceitozinho vai gerando uma coisa diferente. Eu mandei o código lá no grupo. Vocês têm o código para vocês revisarem e treinarem. Bora para a chamada. Eu queria pedir, já que a gente está com tempo, que vocês só saiam quando eu terminar o último para diminuir o futrico. Tudo bem? Qual é o nome dela? Tudo bem. Oi. Tudo bem. Aqui é a turma de quarta-feira. Hoje é dia 20. Janine. Não existe. João Gabriel. É 0, né? Júlia. Camille. Lara. Larissa. Letícia. Lohana. Luiz Alberto. Oi. Ah, tá. Ah, sim. Perdão, eu tô em quem? Luiz Alberto. Não existe. Marcos Vinícius. Maria Aparecida. Martina. Pedro Henrique de Alves. Pedro Henrique dos Reis. Rafaela. Riquelme. Samara. Samuel. Sara. Thalita. Thaísa. Tem de Aleph. Ah, consegui. Desculpa. É pela primeira vez em 4 semanas. Valcelo. Wilton. Vinícius. Wallace. Yasmin. Ô, coisa boa. Quase todo mundo aqui. Vão em paz, pessoal. Até sexta. Bons treinos. Deu meu bigode. Ei, não tem aula na quarta que vem, não. Porque para começar não vai ter aluno. Então eu vou ver para quê? Os seus professores têm da aula na quarta-feira? Tem o que fazer, porque tem feriado quando? Mas eu queria chamar de atenção as meninas, as frequentes. Elas duas estão livres pela manhã e eu também estava. Elas perguntaram se eu poderia vir. Pode, marque com elas no individual. Marque com elas e você